Olha, o turismo no Brasil está numa verdadeira sinuca de bico. De um lado, a gente tem uma vontade imensa, uma necessidade de reativar essa indústria que é tão importante. Do outro, a gente ainda vive à sombra de uma crise de saúde pública bem séria. É exatamente esse conflito que a gente vai tentar entender melhor hoje. E tudo começa com essa imagem. O que era para ser um lugar cheio de vida, de gente indo e vindo, o terminal de Curitiba virou esse espaço fantasma, silencioso. A foto do Leandro Sodré não é só sobre um lugar vazio, sabe? Ela é um retrato da paralisia de um país inteiro. Bom, diante desse cenário, a reação veio. A indústria não ficou parada, se mexeu, criou coisas novas. Mas a grande pergunta que fica no ar é, com toda essa inovação, será que a gente está resolvendo a raiz do problema? O que é que falta de verdade para a gente poder voltar a viajar de um jeito que seja seguro e que dure? Vamos começar falando da resposta da indústria, né? Porque, olha, diante de uma crise dessas, o setor não ficou esperando a poeira baixar. Pelo contrário, se reinventou na prática buscando soluções. A crise basicamente forçou gigantes como a Marco Polo a entrar num mundo completamente novo, o da biossegurança. E o desafio era enorme, porque não bastava só deixar os ônibus seguros, era preciso fazer as pessoas acreditarem nisso e se sentirem seguras de novo. E aqui a gente vê como a coisa saiu do papel. Foram várias camadas de proteção. Primeiro, o que a gente toca, corrimãos e poltronas com materiais que combatem os micróbios. Segundo, o que a gente respira. O ar-condicionado passou a ter um sistema com luz ultravioleta para purificar o ar. E terceiro, uma limpeza geral, com uma névoa que desinfeta cada cantinho do ônibus. Mas a inovação não foi só dentro dos ônibus, não. Ela também olhou para o ecossistema do turismo como um todo, principalmente para os menores. A iniciativa Viagem pelo Brasil é um ótimo exemplo disso. Uma plataforma para conectar os pequenos negócios, os guias, direto com quem quer viajar. Uma ajuda e tanto para essa galera se reerguer. E falando em ecossistema, tem um setor gigante que sofreu muito, o de eventos. Para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto, olha esse número, 17 bilhões de reais. Segundo a especialista Silvia Barreto, isso é que só os eventos sociais, tipo casamentos e festas, faturam por ano no país. É muito dinheiro. E aí, como sobreviver quando o seu negócio é justamente juntar pessoas? A resposta foi a criatividade. O modelo de eventos híbridos foi a grande sacada, permitindo que o setor continuasse vivo e, em muitos casos, alcançando até mais gente do que antes. Bom, a gente viu tecnologia, viu gente se ajudando, viu modelos de negócios se adaptando. A indústria fez a lição de casa, certo? Mas a pergunta que não quer calar é, isso tudo, por si só, é o suficiente? Resolve o problema? Pois é, toda essa inovação acabou batendo de frente com um muro. Longe das salas de reunião e dos laboratórios, a realidade lá fora era bem diferente. Chegou a hora do choque de realidade. Esse caso de Pernambuco que o professor André Durão aponta ilustra perfeitamente essa frustração. Em menos de um ano, todo aquele otimismo da reabertura, com selo de turismo seguro e tudo, virou pó e deu lugar a um lockdown ainda mais duro. Um passo para frente e dois para trás. E por trás dessa decisão de fechar tudo de novo, tem um porquê. É esse número, 354. Em maio de 2021, em Pernambuco, essa era a quantidade de pessoas na fila por um leito de UTI. Isso não é só estatística, né? É a dimensão humana da crise. E isso nenhuma inovação no turismo poderia resolver sozinha. E claro, o comportamento de todo mundo mudou. O tal do staycation, como explica o professor Tiago Alves, voltou com tudo. A diferença é que agora não era só por falta de dinheiro, mas por medo mesmo, por limitação. Um sinal claro de que, por mais que a vontade de viajar seja grande, a segurança ainda vem em primeiro lugar. Ok, então a gente tem a inovação de um lado e a dura realidade do outro. Onde é que a gente encontra o verdadeiro ponto de partida para sair dessa? Vamos tentar juntar as peças. Essa frustração toda é resumida de um jeito muito direto, pelo professor André Durão. Num desabafo, ele basicamente questiona como é possível planejar uma retomada de verdade no meio desse caos sem uma direção clara. E aí ele aponta para o que, na visão dele, é o que realmente faltava: a vacina. E é aqui que as coisas começam a fazer sentido. De um lado, a indústria preparou seus veículos, os ônibus, os hotéis, os eventos, tudo pronto. Do outro, a realidade da saúde pública. A conclusão é que essas duas coisas não são inimigas. Pelo contrário, uma depende totalmente da outra para avançar. Se a gente pudesse resumir tudo em uma única ideia, seria esta. A indústria preparou o carro para a viagem. Ele está mais seguro, está mais moderno, está todo adaptado. Só que não adianta nada ter o melhor carro do mundo se não tem combustível no tanque.
E nesse cenário todo, o combustível tem nome: vacinação em massa. Isso tudo nos leva a uma última pergunta. A crise forçou o setor a inovar, a mudar o jeito de pensar? Quando a gente tiver finalmente essa base sólida da vacinação, o que a gente vai fazer com todo esse aprendizado? O turismo vai simplesmente voltar a ser como era antes? Ou a gente vai ver uma reinvenção de verdade, mais profunda e duradoura? A resposta, bom, ela está sendo escrita agora.